Olá, como vai você? Tô chegando com muita informação sobre o trabalho do Legislativo da cidade no nosso Ação Parlamentar. Hoje vamos falar do serviço realizado pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, aqui na Câmara. Tem também uma reportagem que mostra o trabalho da Comissão de Justiça da Câmara no incentivo a políticas públicas que garantam acessibilidade aos serviços de justiça para o cidadão. E um projeto de lei em tramitação na Câmara quer tirar a cobrança do estacionamento rotativo a entidades sociais do município. A edição de hoje tem tudo isso e muito mais, como por exemplo o nosso quadro Nomes da Cidade. Então fique por aí, porque o programa está apenas começando. Você sabia que a Câmara de São José dos Campos tem um espaço gratuito para ajudar a população com serviços como impressão, atualização de currículo, agendamento para atendimento no Poupa-Tempo, foto 3x4 e acesso à internet via Wi-Fi? Ele é chamado de CAC, sigla para Centro de Apoio ao Cidadão. Vamos conhecer a história desse local e como a população utiliza esses serviços. Diariamente, o Centro de Apoio ao Cidadão recebe pessoas em busca de atendimento e agendamentos. Entre elas está o Rogério, que conheceu o serviço há alguns anos e, desde então, se tornou um frequentador assíduo. Hoje eu vim tirar a minha segunda via da RG, que eu perdi, e vim tirar o currículo, atualizar o currículo. Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura oferece à população diversos atendimentos como foto 3x4, acesso à internet via Wi-Fi, emissão de atestado de antecedentes criminais, requisição de certidões, segunda via do CPF e registro de boletim de ocorrência online. Também é possível agendar atendimentos em órgãos como Poupa-Tempo, Cartório Eleitoral e INSS. É um serviço público que a nossa Câmara Municipal tem aqui em São José dos Campos, já atendeu milhares de munícipes da nossa cidade, ajuda a fazer a interlocução junto às outras secretarias, na elaboração de um currículo aí para a pessoa conseguir aí um trabalho, recolocação no mercado de trabalho. Além das suas atribuições legislativas que contribuem para o desenvolvimento do município, a Câmara Municipal também passou a integrar o dia a dia da cidade, buscando alternativas que promovam o bem-estar da comunidade. A nossa Casa Legislativa está na região central de São José dos Campos e isso facilita o acesso de toda a população de todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, aqui a esses serviços públicos. Para o vereador Sidney Campos, serviços como o Centro de Apoio ao Cidadão são um diferencial na vida dos munícipes, que muitas vezes têm dificuldades para acessar as plataformas digitais e solicitar serviços. Ajuda ao munícipe a ter acesso aos canais de comunicação da Prefeitura. Às vezes a Prefeitura fica um pouco distante da população e a Câmara Municipal, esses serviços que nós temos aqui, aproxima o munícipe aos serviços públicos que a Prefeitura oferta a toda a nossa população. O Centro de Apoio ao Cidadão funciona nas instalações da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã às 4h30 da tarde. As senhas são distribuídas até 1h30 e qualquer cidadão pode utilizar os serviços oferecidos. Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 12 3925 6716. Ainda na Câmara, a gente destaca o trabalho feito pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, na tentativa de garantir uma justiça mais acessível. Por exemplo, quando uma pessoa não tem condições financeiras para pagar por um advogado. Existem serviços gratuitos à disposição dos cidadãos e a comissão pode fiscalizar e incentivar esses recursos. A Silvia é de Paraibuna e encontrou na Defensoria Pública de São José dos Campos suporte judicial gratuito para cobrar tratamento para os filhos autistas. Se não fosse esse apoio, não conseguiria arcar com os processos. E indo à Defensoria Pública, somos acolhidos, por profissionais que estão ali justamente para nos dar essa chance de alcançar o que é necessário. A gente sabe que é uma coisa demorada, não é fácil, mas é acessível a todo mundo. Graças a Deus, eu falo por mim, fui sempre muito bem assessorada. Todas as necessidades dos meus filhos sempre foram cumpridas mediante a ação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública oferece atendimento jurídico gratuito para quem não pode pagar por um advogado.
O suporte abrange diversas áreas, como direito familiar, criminal, entre outros. E a demanda por atendimentos é alta, como explica essa defensora pública. A gente recebe demanda de todo tipo, né? Mas assim, eu acho que a campeã mesmo é a família, né? A área da família, ações de guarda, visita, alimentos, são acho que as mais, né, frequentes. Fora isso, nós temos também as ações contra a fazenda pública, do Estado e do município, demandas relativas a pedidos de medicação, pedido de medicamentos de alto custo, né? Nós temos as demandas relativas aos pedidos de exames, né? Então, são demandas que, se elas não são atendidas administrativamente, né, a gente judicializa para que, então, a pessoa consiga ter acesso a essas demandas. Fora isso, nós temos pedidos de vaga em creche. Um convênio com a OAB do Estado de São Paulo foi firmado para tentar desafogar os atendimentos. A proposta é contar com o apoio de advogados da OAB para suprir a demanda e agilizar os processos de quem depende dos serviços da Defensoria. Em todo o estado, o órgão conta com 40 mil profissionais. Aqui no Vale do Paraíba, são 2.300, apenas 6% do total. No atendimento inicial, verifica se de fato aquela pessoa ela atende aos requisitos de miserabilidade, né? Atualmente 3 salários mínimos, e a partir disso ela passa, né, ao atendimento com um defensor público, na qual ele vai direcionar qual que é o caminho que vai ser feito, se realmente é a Defensoria Pública que vai atuar ali ou se vai ser feita uma nomeação a um advogado dativo, que no caso é do convênio de assistência judiciária. Em média, né, em São José dos Campos, acredita-se muito na questão de 2.000 pessoas dia, né, para atuar ali, para passar, né, pelo convênio e fazer essa filtragem. E o acesso digno à justiça também é uma das pautas debatidas pelos vereadores da Câmara. Para a Comissão de Justiça do Legislativo, é preciso pensar políticas públicas que facilitem a busca pelo apoio judicial gratuito, uma garantia de luta por direitos para a população mais carente. Um país democrático, um país que vive o seu Estado de direito, ele precisa sim ter políticas públicas que as pessoas possam acessar esse direito. Então, tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todas as casas legislativas, elas precisam entrar forte nesse tema para que o cidadão possa cada vez mais conhecer direitos e deveres, mas mais do que isso, ter profissionais para acessar esses direitos. Membro da Comissão de Justiça, o vereador Milton Vieira Filho destaca que a Câmara serve como ferramenta para fiscalizar o trabalho do poder público no que diz respeito ao acesso igualitário aos direitos do cidadão. E nós, enquanto representantes do povo, nós precisamos criar leis que venham de encontro para facilitar, né, esse direito, que essa pessoa possa chegar ao encontro desse direito da justiça gratuita e também tá fiscalizando ali a Defensoria Pública, né, através do nosso trabalho diário, promovendo esses encontros, tentando facilitar através das orientações do nosso gabinete, do jurídico que compõe no gabinete, própria na Câmara também, tem o jurídico da casa que poderia estar orientando, né? Então tem todo esse trabalho que a gente já faz e vem fiscalizando para facilitar para quem mais precisa. Primeira pausa aqui no nosso Ação Parlamentar e daqui a pouco a gente fala sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara. Até já! Estamos de volta e com informações sobre um projeto de lei que tramita no Legislativo da cidade. É um projeto que busca conceder a isenção de cobrança da taxa do estacionamento rotativo, a chamada Zona Azul, para as entidades filantrópicas e sociais presentes em São José. A matéria foi apresentada pelo vereador Gilson Campos. O Lar São Vicente de Paulo atua em São José há mais de 50 anos e, segundo a presidente da instituição, os custos são elevados. Para cuidar dos idosos, a entidade precisa arcar com profissionais especializados e uma equipe de enfermagem. O principal gasto aqui é fraldas, medicação e também em parte da alimentação, porque no frio usa-se mais, tanto fraldas quanto alimento. Então fica bem assim apertado às vezes
embora nós temos, né, a parceria da Prefeitura que nos auxilia com alguma verba, mas o desafio de manter gerando a casa com 6 refeições e ter um ambiente agradável, de boa qualidade para eles. Esse é o nosso maior desafio. Além do pagamento da folha de funcionários, tem um outro custo que também pesa no orçamento da instituição: a cobrança do estacionamento rotativo. As viagens para o centro da cidade são constantes e, consequentemente, os gastos com transporte também. A gente não consegue lugar para estacionar, a demora em chegar nos médicos. Então, tem lugares proibidos que você não pode. A dificuldade de descer o idoso para ele poder passar na consulta médica, ou então outros afazeres que ele tem que fazer no dia a dia, dentistas, todas essas coisas, a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não somos isentos do estacionamento. Então, se tivesse essa isenção, seria muito bom. Pensando em situações como essas, um projeto em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Gilson Campos, quer conceder isenção da taxa do estacionamento rotativo a entidades filantrópicas e sociais da cidade. De acordo com o parlamentar, o objetivo é reduzir os custos operacionais dessas instituições. Nós sabemos que as entidades sociais elas têm um papel muito importante na nossa cidade, porque elas acabam muitas vezes, por muitas vezes, fazendo o papel que seria do governo, né? Então, cada centavo que as entidades sociais elas economizam será revertido em atendimento da população. Então, esse projeto ele vai vir de encontro com o interesse da população, porque eles vão conseguir, por menor que seja o valor que ela vai economizar, ao longo do ano ela poderá reverter esse recurso em atendimento à população. Ainda segundo o vereador, para a aplicação da proposta, cada entidade poderá ser contemplada com um cartão que permitirá a isenção no pagamento da Zona Azul. A fiscalização ficará a cargo de agentes da mobilidade. A matéria tem o apoio do Lar São Vicente de Paulo. Segundo a entidade, caso o projeto seja aprovado, os gastos com estacionamento rotativo poderão ser revertidos para outras demandas. Para nós, na unidade, vai beneficiar no custo que a gente vai economizar, porque eles sempre vão na cidade, médico, realizar exame, e em contrapartida a gente vai poder jogar esse benefício para eles sair em passeios. Para o vereador Gilson Campos, prestar assistência para as instituições de São José dos Campos é um dever do poder público. Toda política que possa auxiliar na captação ou economia de recursos faz diferença. As entidades sociais são com certeza um braço muito importante, o terceiro setor é muito importante e por isso que nós precisamos sempre estar ajudando e, se puder ajudar mais ainda, porque a gente sabe que elas contribuem muito com a nossa cidade, com a população, e é isso que a gente está querendo trabalhar aqui dentro, fazer a promoção do bem comum, e as entidades estão dentro desse processo. Segundo intervalo no nosso Ação Parlamentar. Até já! E agora chegou a hora do nosso quadro Nomes da Cidade. Na edição de hoje vamos conhecer a história de Barão do Rio Branco, nascido José Maria da Silva Paranhos Júnior. Barão do Rio Branco foi um advogado e diplomata brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no mandato de 4 presidentes diferentes. Hoje, uma avenida aqui em São José dos Campos leva o nome dele. Esta avenida, na região oeste de São José dos Campos, é conhecida pela beleza. Cheia de árvores, comércios, restaurantes e escolas, é um dos locais mais valorizados da cidade. Seu nome, Avenida Barão do Rio Branco, carrega a história de uma figura importante do nosso país. Ele foi nomeado barão por uma nomeação da Princesa Isabel. Desde então, a gente pensa nele como essa figura que foi muito ativa no Império, mas que também continuou atuando durante a República. Então ele tinha um título de nobreza, ficou conhecido como Barão do Rio Branco, e usou essa assinatura até o fim da vida dele, mesmo na passagem para a República.
Então ele é uma figura bastante simbólica, tanto da monarquia quanto da república, mas principalmente ele nos remete muito à ideia das relações internacionais do Brasil, né? Ele é o grande patrono da diplomacia brasileira. José Maria da Silva Paranho Júnior, importante diplomata, advogado, historiador e político brasileiro, nasceu no dia 20 de abril de 1845, no Rio de Janeiro. De família nobre, herdou do pai, o Visconde de Rio Branco, a vocação para a política e diplomacia. Ele fazia muitas viagens, ele colecionava muitas coisas sobre a história brasileira. Era um grande escritor também, né? Então era um homem muito culto e acho que dessa vivência dele, né, de cultura, ele muito entendeu que as coisas se resolvem mesmo no diálogo, né, nas negociações, né, e não nas guerras, né? Principalmente sendo um homem que viu boa parte, né, do que foi a Guerra do Paraguai, que até então tinha sido uma guerra muito violenta, muito sangrenta, né, que o Brasil nunca tinha passado por nada desse tipo. O político teve destaque como ministro das Relações Exteriores durante o governo de 4 presidentes, entre 1902 e 1912. Neste cargo, fez história por resolver importantes questões de fronteiras e chegou a incorporar 900 mil quilômetros ao território brasileiro sem necessidade de conflitos armados. Nessa diplomacia, ele usava um argumento, né, que é o uti possidetis, que é a ideia de que a terra é de quem a possuiu primeiro, né, de quem ocupou, a terra é de quem ocupou. Então, as negociações iam sempre nesse sentido. Esse território é do Brasil porque nós temos brasileiros ali ocupando esse território. Foi por defender o uso da diplomacia e não da guerra para resolver as disputas de fronteiras entre o Brasil e países vizinhos que ele se tornou o patrono da diplomacia brasileira. Inclusive, o Dia do Diplomata faz uma homenagem à data do nascimento do Barão do Rio Branco. A dedicação por promover o Brasil foi reconhecida pela princesa Isabel, que concedeu a ele o título de Barão do Rio Branco. Além da avenida, o diplomata também foi homenageado em 1912, ano da sua morte, quando a capital do Acre passou a ser denominada Rio Branco. A figura dele foi tão importante que o rosto estampou a antiga nota de 1000 cruzeiros durante anos. Ele foi visto como uma figura admirável, né? E por isso ganhou muitas dessas homenagens, até na nota de 1000 cruzeiros, né? Que hoje ainda é usado como sinônimo de isso aqui custa um barão, porque era a imagem dele que estampava, né, a cédula. Então é isso, é um pouco da história que vai se cristalizando em memória através, né, dessas homenagens. Claro que tudo isso pensando numa história que ainda era uma história bastante voltada para a história dos homens brancos, ricos, da elite. Mas, enfim, tem o seu significado também. Pela relevância nacional, no dia 21 de maio de 1957, há 68 anos, a Câmara Municipal de São José dos Campos decretou a lei que deu o nome de Barão do Rio Branco à avenida do bairro Jardim Esplanada. Iniciativa que mantém viva a história deste importante nome do nosso país, patrono da diplomacia brasileira. O legado dele, então, fica como uma lembrança, né, desse simbolismo que o Brasil tem nas relações internacionais, né, de participar de missões de paz, né, como no Haiti ou no Timor-Leste, de exercer um papel protagonista, né, na ONU, né, negociando coisas importantes junto a países que têm muito mais poder político, né? Mas enfim, eu acho que tudo isso é uma construção ligada à história do Barão do Rio Branco.
E com a importante história de Barão do Rio Branco, a gente finaliza mais uma edição do nosso Ação Parlamentar. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho realizado aqui na Câmara. Tchau, tchau!